Espera a galera chegar aí um pouquinho. Deixa eu voltar à nossa aula de ótica. Beleza? E aí, galera, bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos continuar com ótica, né? Vamos falar sobre a propagação retilínea da luz, eclipse solar, lunar. Vamos falar um pouquinho sobre câmera escura de orifício. E, se possível for, a gente vai entrar logo em reflexão para falar de espelhos planos. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com toda essa parte matemática da ótica, né? A parte geométrica dela. Mas o Enem, ele tem uma questão que envolve a parte geométrica, né? Que é a parte dessa parte introdutória, antes de espelhos, de sombra, mas é uma questão anterior a 2009. Então quer dizer que não é dessa nova versão do Enem relacionada à TRI. E tem uma questão de sombra no Enem. A gente vai fazer, vou mandar algumas listas para vocês. Nessas listas vão ter uma ou duas questões sobre isso. Tá? Mas o Enem não aborda muito isso, não. Como eu disse para vocês, naquele gráfico, inclusive que eu enviei para vocês, o Enem cobra muito fundamentos, análise gráfica, análise de gráfico com situações com o sistema fisiológico da visão, de cores, de detecção de imagens, alguma coisa assim. O Enem sempre gosta disso, de associar essa questão da ótica a algum gráfico, com alguma outra aplicação. Essa é a ideia do Enem inicial. Tá? Já fazer muitas questões, não tem muitas questões de ótica, mas tem algumas. E para a gente estar discutindo aí, para vocês poderem entender como é que é a característica das questões de ótica do Enem. Tá? Então vamos, deixa eu pegar meu aqui, isso aqui, aí a gente volta. Então vamos compartilhar a minha tela. Show. Essa tela aqui. Então, vamos voltar aqui. Eu disse que eu ia destrinchar um pouco mais esse princípio. Então, vamos lá. Vamos discutir um pouco mais isso aqui, tá, galera? Deixa eu fechar isso aqui. Então, esse é o nosso primeiro princípio, nessa primeira parte aí, né? O que vai... Tem inúmeras questões de vestibulares que se tratam disso, inúmeras questões, né, que relatam esse primeiro princípio. Então, nesse primeiro princípio, propagação retilínea da luz. A luz se propaga de forma retilínea, tá? E tem uns exemplos, a câmera escura de orifício. Cara, é um assunto que dá para trabalhar, né? Um assunto que dá para trabalhar. Tem até uma questão da FUVEST, se não me engano, que ela fala sobre a questão do olho, né? Uma questão do olho humano. Dá para trabalhar essa questão com enorme tranquilidade, por isso que eu vou riscar para vocês alguma coisa. Então, deixa eu ver se no próximo... Então, o que seria uma câmera de orifício? Seria nada mais, nada menos, como se fosse o nosso olho. Perfeito? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui. Nessa nossa câmera de orifício, nós vamos ter a distância. Alguns autores chamam isso de distância do objeto, DO, né? Depois DI, distância da imagem. Eu não vou chamar assim não, tá? A partir de agora, a distância do meu objeto até o meu instrumento óptico. Professor, como assim instrumento óptico? O que você quer dizer com isso? Quando eu falo de instrumento óptico, eu estou falando de qualquer coisa, seja espelho plano, seja espelho esférico, seja uma lente, seja qualquer coisa. A partir de agora, sempre que eu escrever P, eu estou me referindo à distância do objeto até esse meu instrumento óptico. É uma padronização que eu tenho.
Que aí eu não fico trocando de letra, tá claro? Então, P, para mim, para todos, para os meus alunos, eu quero que, toda vez que eu escrever P, você já sabe, está falando que a distância desse meu objeto até meu instrumento óptico. Qualquer instrumento que seja. A gente, né, não estuda os outros, a gente não estuda, por exemplo, luneta, a gente não estuda microscópio óptico, a gente não estuda isso. Né? É matéria de ensino médio também, mas a gente não estuda como é que se dá o aumento dessas imagens e tal, a gente não estuda isso. Mas, independente do instrumento óptico, nós vamos estudar pensando no Enem, que seria câmera escura de orifício, que é esse exemplo aí, espelhos planos, espelhos esféricos e lentes. P é a distância do objeto até esses instrumentos. Show? A minha altura desse meu... dessa minha árvore aqui, que é o meu objeto, eu vou chamar isso de O, tá? Que é a altura do meu objeto. Perfeito? A distância do objeto, então aqui, ó, eu tenho um orifício aqui e aqui atrás eu tenho uma tela, é onde que essa imagem está sendo formada. Então essa imagem vai ter uma determinada altura que eu vou chamar isso de I. No nosso olho humano, esse anteparo aqui, ó, que a gente chama de esse anteparo aqui, que nós chamamos, né, é aquela tela, seria a nossa retina, perfeito? Seria onde que essa imagem é formada, esse anteparo, essa tela que essa imagem vai ser formada, vai ser projetada. Isso é um anteparo. Então, essa distância, onde essa imagem está sendo formada aí, até o meu instrumento óptico, eu vou chamar isso de P'. Então, P' é essa distância aqui. Então, professor, P é a distância do objeto ao instrumento óptico, P' é a distância da imagem até esse instrumento óptico, I é a altura da imagem e O é a altura do objeto. Se vocês analisarem, ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Então, aqui eu tenho dois triângulos semelhantes, dois triângulos congruentes. Se são triângulos congruentes, eu posso fazer várias razões entre os lados. As razões entre os lados do triângulo são sempre iguais. Então, se eu pegar aquele desenho e transformar em dois triângulos, eu vou ter mais ou menos essa figura aqui do lado. E aí, gente, vocês podem fazer qualquer coisa. Se você dividir, por exemplo, O por P, tem que dar a mesma coisa que dividir I por P'. Porque são triângulos congruentes. Então, a razão entre os lados são sempre iguais. Então, só que a gente gosta de escrever assim. E eu quero que você escreva assim. Então, ó, para a gente já poder pegar lá para os espelhos esféricos. Então, se eu pegar I sobre O, então eu peguei esse lado aqui sobre esse lado, que seria, teoricamente, a altura desse meu triângulo, tá perfeito? A altura desse sobre a altura desse. Pode inverter também. É igual a... Ó, vou colocar P', não estou colocando na hipotenusa, né? Estou colocando P' sobre P. Essa fórmula que eu gosto, porque essa fórmula aqui, eu vou levar ela lá para os meus espelhos esféricos. Então, I sobre O é igual a P' sobre P. E aí, galera, cara, não existe uma memorização de fórmula, mas se eu tenho que memorizar, eu prefiro memorizar essa, porque é essa que eu vou usar lá em espelhos esféricos. Perfeito? Então, I sobre O é igual a P' sobre P. O que o exercício de câmera escura de orifício ele traz para a gente? Então, às vezes, ele quer saber a altura da imagem, ele quer saber, por exemplo, a que distância que esse objeto foi colocado dessa câmera escura. Então, ele sempre vai te dar 3 informações e você vai descobrir essa 4ª informação. Então, lembrando que para eu montar essa associação, eu preciso de ter o quê? E esse P', em alguns exercícios, esse P', ele pode ser chamado de profundidade. Está vendo que é profundidade? Concorda que o anteparo está lá no fundo da minha câmera? Então, seria a profundidade dessa câmera. Então, alguns exercícios falam da profundidade da câmera, que seria onde vai ficar a parte final, aonde vai ficar o anteparo, que é onde essa imagem está sendo formada. Quais são os fenômenos que essa câmera de orifício consegue retratar para a gente? Primeiro, a propagação retilínea da luz. Está vendo que o raio
proveniente do topo da árvore está passando, e olha só, ele está vindo em linha reta, quando ele passa por orifício, olha onde que ele vai. Então quer dizer que essa minha imagem está sendo o quê? Invertida. Por que ela é invertida? Ela está de pé, ponta cabeça em relação ao meu objeto. Agora, outra coisa interessante para a gente, vocês estão vendo que nesse orifício aqui os raios estão se cruzando? Então aqui eu também teria o segundo princípio, que seria a independência dos raios luminosos. Eles se cruzam e acontece o quê? Nada. Tá claro isso para vocês? Então aqui, câmera escura de orifício, formulazinha I sobre O é igual a P' sobre P, é que eu gosto de usar, é o que nós vamos usar lá na frente para resolver exercícios de espelhos esféricos. Algum problema até aqui? Fala comigo aí. Algum problema até aqui? Tá de boa? Tranquilo, né? Professor, e essa fórmula aqui seria a mesma coisa. Se você inverter essa fórmula, inverter um lado, inverte o outro. Tudo que você faz de um lado, faz do outro. Tá tranquilo pra gente? Um outro exemplo também de exercícios matemáticos que o Enem não... o Enem abordou uma questão dessa, foi anterior a 2009. São as questões de sombra. Como eu tenho um corpo opaco, meus raios, né, provenientes de uma fonte primária de luz não vão conseguir atravessar. Então, eu vou ter uma região aqui de ausência de luz. E essa região de ausência de luz nós chamamos de sombra. Se vocês analisarem aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu posso resolver aqui exercício de sombra por triângulo retângulo, já que esse ângulo aqui seria meu ângulo de 90 graus, então minha hipotenusa seria isso aqui. Então, como é que resolve exercícios com sombra? Vocês vão ter, então, vamos condicionar aqui que eu tenho um segundo objeto. Vamos pensar aqui que eu tenho uma pessoa aqui. E aqui acontece a mesma coisa. Os raios estão vindo paralelos, vão chegar nessa pessoa e não vão passar. Eu vou formar, então, uma sombra. O que eu vou ter que saber nesse tipo de exercício? Eu vou ter que saber três coisas. Então, ele vai me dar essa altura desse homem. Então, eu sei a minha altura, vou medir a minha sombra. Automaticamente, eu também vou medir a sombra desse edifício, dessa árvore. E aí eu vou descobrir a altura dessa árvore. Já que a fonte que está iluminando esses dois objetos é a mesma, então quer dizer que esse ângulo que esses raios fazem com a horizontal são iguais. Então, e esse ângulo aqui também são iguais. Então, quer dizer que eu tenho dois triângulos, de novo, dois triângulos semelhantes. Então, eu posso usar Hzão sobre Hzinho, né? Hzão, que seria a altura da árvore, a altura do edifício, a altura da torre, sobre Hzinho, seria o quê? Szão, que seria a sombra maior, sobre Szinho. Também dá para fazer assim. Ou qualquer lado que você utiliza. Professor, eu quero usar Hzão sobre Szão, Hzinho sobre Szinho. Dá certo? Dá certo. Tudo você tem que entender que se os triângulos são semelhantes, seus lados são proporcionais. Perfeito? São proporcionais. Então, quer dizer que se um do meu lado aumentou 10 vezes, todos os outros também aumentam 10 vezes. São sempre proporcionais. Está claro isso para a gente? Então, é assim que a gente vai resolver exercício de sombras. Então, é a parte matemática que aparece também. Existe uma pequena diferença entre sombra e penumbra. Está claro? A sombra seria essa região aqui que há a ausência completa da luz. E existe uma região onde tem uma ausência parcial dessa luz. É como se fosse uma região de transição entre a sombra e a região iluminada. Então, essa parte de transição eu chamo de penumbra. Então, a parte que tem ausência, completa ausência de luz é sombra. A transição onde tem parcialmente a ausência de luz é penumbra. E a região que não tem essa sombra nem penumbra é chamada de região iluminada. Tá claro? Existem dois tipos de eclipse para a gente, né? O eclipse solar e o lunar. Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente. Eu tenho até um simulador para conversar com vocês. Acho que é no próximo aqui. Eu tenho um simulador. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, galera, deixa eu
tirar o meu som aqui. Se vocês quiserem falar comigo, não vou tirar meu som. Deixa eu fechar ali meu. Chegando ali algumas. Então vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui também. Só fechei um som. Então vamos lá, galera. Galera, nós temos dois tipos de eclipse que o Enem já abordou em alguns momentos. O que eu preciso saber a priori? Se vocês analisarem, o que confere para a gente dia e noite é o Sol. Então no hemisfério, né? No hemisfério, né? No lado virado para o Sol é dia. No lado oposto é noite. Então aqui, ó, aqui é dia e aqui é noite. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma região que não está chegando à luz do Sol, que seria esse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, é uma região de sombra. Essa região de sombra é onde que eu estou tendo um eclipse total. Total de quem? Deveria ser dia. Então, essas pessoas deveriam ver o Sol. Se eles não estão vendo o Sol, seria um eclipse total do Sol, ou solar. Você está vendo que tem uma região aqui que seria uma região de transição? Está vendo? Tá dentro desse cone, seria essas regiões aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho. Então, aqui seria uma região de penumbra. Essa região de penumbra é onde está acontecendo o que nós chamamos de eclipse parcial. Então, na região de sombra eu teria o eclipse total e na região de penumbra eu teria o eclipse o quê? Parcial. Então, eu tenho que saber identificar essas regiões. Então, naquela região de sombra, eu estaria vendo nada do Sol. Estaria vendo a Lua tampando o Sol completamente. Eu poderia estar vendo ali o anel do Sol, né? Alguma coisa desse tipo. Nessa região de penumbra, eu estaria vendo uma parte do Sol. Então, vamos pensar. Isso aqui seria o Sol todo. E eu estaria vendo, sei lá, um pedaço ali. Ó, vou pintar essa parte que eu não estaria vendo. E eu estaria vendo alguma coisa assim. Então, seria o eclipse parcial. O eclipse total, anelar, seria estar vendo isso aqui. Esse aqui é o Sol e eu estaria a Lua tampando completamente o Sol. Só quem estaria vendo esse eclipse é quem estaria na região de sombra. Na região de penumbra, quanto mais próximo da região iluminada, a pessoa estaria vendo mais do Sol. Então, por exemplo, uma pessoa que estivesse, vou puxar uma setinha aqui, nessa região, ela estaria vendo o quê? O Sol completo. Teria eclipse para ela? Não, ela estaria fora do eclipse, ela estaria vendo o Sol como? Completamente. Amarelão lá, bonitão. Tá claro? Então, essa pessoa na região de penumbra estaria vendo algo mais ou menos assim, e essa pessoa na região de sombra estaria vendo algo mais ou menos assim, como eu desenhei para vocês. O que é importante saber também, além de identificar essas regiões, identificar qual é a fase da Lua que ocorre o eclipse solar. Essa Lua aqui está em fase nova. Opa. Então, professor, em que fase da Lua que ocorre o eclipse solar? Lua nova. Tem que anotar isso. O Enem já perguntou isso já. Então, qual é a fase que ocorre eclipse? Lua nova. Eclipse solar. Só que existem também regiões, né? Essa Terra está todo mundo em movimento aí, ocorre o que nós chamamos de eclipse da Lua, ou eclipse lunar. A fase da Lua que está no eclipse é a fase da Lua cheia. Então,
Para essas pessoas que estão vendo o eclipse da Lua, repare o seguinte, no eclipse do Sol, quem fica entre o Sol e a Terra é a Lua. Então, é a Lua que está sendo o corpo opaco que está impedindo que os raios do Sol chegam a alguns pontos da Terra. Agora, no eclipse lunar, é a Terra que fica entre o Sol e a Lua. Lembra que a Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Se a luz do Sol não chegar à Lua, a gente não consegue ver essa Lua. Beleza. Eu não li nada sobre os terraplanários, mas eu queria saber como que os terraplanistas explicam as fases da Lua. Eu nunca tive curiosidade de ler sobre isso, eu não acredito. Então, coisas ignorantes assim, eu não nem ler, mas eu queria saber como que eles explicam as fases da Lua. Enfim, então vamos lá. A Terra, né, ela vai se colocar entre o Sol e a Lua vai estar na fase de Lua cheia, e aí repare que para essas pessoas que estão vendo esse eclipse é noite. Repare que essas pessoas estão vendo esse eclipse é noite, Lua cheia. E aqui vale para aquele raciocínio. Aqui vale para aquele raciocínio. Dependendo da posição da Lua, então, por exemplo, se a Lua, suponhamos que a Lua tivesse um pouquinho aqui, eu teria vendo um eclipse total? Não, um eclipse parcial. Tá vendo aqui, ó, onde que eu fiz de vermelho? Então, se a Lua vai deslocando desse cone de sombra, eu tenho eclipse total e eclipse parcial. Perfeito? E aí isso é calculado, tem horas para isso acontecer, todo um processo. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se meu próximo slide fala sobre eclipse. Só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu ver se eu acho. Fase da Lua. Distância. Estou abrindo aqui um. Pô, tinha um negócio aqui iradaço. Deixa eu ver se eu consigo entrar no eclipse rapidaço aqui, galera. Foi. Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí. Né? Então, acredito que vocês estão vendo aí, né, as fases da Lua. Deixa eu. Então, você está vendo aqui a Lua, né? A Lua está girando aqui e vocês estão vendo a fase da Lua, tá vendo? Ó, as fases da Lua, minguante, tá vendo? Ó, Lua nova, perfeito aqui, ó, olha aqui nesse quadrante aqui, vocês estão vendo aqui as fases da Lua, perfeito? Lua cheia, você tá vendo aqui, ó, tá vendo que essas fases têm a ver com a parte da Lua que está sendo iluminada. Quando ela está completamente iluminada, a face dela virada para a Terra está completamente iluminada,
eu chamo essa lua de lua cheia. Quando a face que ela está sendo iluminada está na face oposta da Terra, eu chamo essa de lua nova. Vamos colocar aqui um eclipse lunar para a gente entender. Então, olha só, vamos dar uma pausa aqui. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho uma região de sombra, um cone de sombra da Terra, e essa lua está entrando na penumbra. Então, nesse momento aqui, eu teria o que nós chamamos de... Aqui eu estaria vendo a lua mais ou menos assim. Vamos continuar um pouquinho mais. Aí ela vai entrando, olha só. Repare que quando ela entra, deixa eu pausar aqui. Repare que quando ela entra aqui, ela está com uma parte na penumbra e uma parte na sombra. Vamos ver como é que estaria vendo essa lua. Eu estaria vendo essa lua mais ou menos assim. Você está vendo que ela tem um pedaço que eu não estou conseguindo ver? Eu não estou vendo mais algo redondo mais, né? É porque agora ela está naquele pedaço entrando, um pedacinho entrando na sombra. Eu vou deixar um pouco mais e agora eu vou parar aqui para a gente ver. Deixa eu ver se já mudou a figura. Ainda não, né? Deixa eu voltar mais um pouquinho e deixar ela reproduzir. Quando mudar ali, eu paro. Pronto. Vamos ver como é que a gente estaria vendo. Olha só como é que a gente estaria vendo. Está vendo que uma parte da Lua desapareceu. O que seria isso? Seria um eclipse. Tá? Nesse caso, um eclipse parcial. Vamos continuar aqui. Olha, aqui, se você olhar, olha só como é que está. É aquela que nós chamamos de lua de sangue, tal, lua vermelha. Olha só, seria um eclipse total, né, da lua aí. Aí, professor, que fase que seria essa fase da lua? Lembra daquela fase? Ó, o sol está aqui, tá vendo? O sol está aqui. Se a Terra não estivesse alinhado com a lua, estivesse um pouquinho fora, seria lua cheia. Show? Então, o eclipse lunar ocorre na lua cheia. E aí, ela vai sair, dependendo da região em que ela se encontra. Vamos colocar aqui, ó, esse eclipse vai passando. Então, dura um pequeno intervalo de tempo. Nós tivemos recentemente um eclipse desse. Dura um pequeno intervalo de tempo, ela vai se movimentando, porque ela está em órbita circular em torno da Terra, então ela vai saindo dessa região de sombra, desse cone de sombra da Terra, e esse eclipse vai desaparecendo. Show? Vamos voltar aqui para o eclipse. Deixa eu reiniciar, não deixa eu voltar. E agora vamos fazer um pouquinho sobre os eclipses solar. Então, repare que no eclipse solar, o que acontece? Acontece o seguinte, né, gente? Eu tenho regiões de sombra e regiões de penumbra. Nessas regiões de penumbra, eu teria o eclipse parcial e na região de sombra, o eclipse total. Show? Então, por exemplo, essas pessoas aqui não estariam vendo o Sol. Tá claro isso? Foi bem fácil agora nesse simulador, né? Vamos ver se eu acho aqui as fases da Lua. Tinha também aqui em algum lugar. Deixa eu sair disso aqui. Deixa eu pegar, acho que esse aqui vai estar um pouco melhor para a gente. Então, vamos lá. Ó, de acordo com a posição que essa Lua se encontra, deixa eu mexer aqui. Vamos nesse aqui. Aí eu vou parando aqui para a gente ter uma ideia. Então, olha só, o Sol está vindo aqui da direita, não consigo... Deixa eu pausar um pouquinho. Isso aqui seriam as fases, né? Só para ter ideia, daqui está vendo os dias, né? E aqui vocês estão vendo o seguinte, né? O Sol está vindo da direita para a esquerda. Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu continuar aqui. Aí, só para a gente ter as fases da Lua. Então, aqui, a Lua vai chegar aqui, a parte iluminada dela está aqui, ó. Vamos ver aqui. Quando chegar aqui, eu vou parar de novo para vocês terem uma ideia em que Lua aqui está acontecendo. E a gente consegue tornar isso um pouco mais... Olha, como é que estariam vendo a Lua essas pessoas, né? Vamos continuar. Só para a gente ter uma ideia. Claro que aqui a Terra está só girando. Então, olha só. Deixa eu quando ficar um pouco mais alinhado. Você está vendo que a Lua está... É como se estivesse desaparecendo, tá vendo?
É porque ela está realmente entrando aqui no... Ó. Então, à noite, né, essa lua aqui, como a fase oposta dela está sendo iluminada, a face que está virada para a Terra não está sendo iluminada pelo Sol, essa lua eu chamo de lua o quê? Lua nova. Seria nessa fase que pode ocorrer o eclipse solar. Perfeito? Deixa eu colocar a lua do outro lado. Essa aqui seria a fase da lua cheia, tá vendo? Estou vendo completamente a lua. Essa face virada para a Terra é a face que está sendo iluminada pelo Sol. É nessa fase da lua que ocorre o eclipse lunar. Claro? Vamos voltar então para o nosso slide. Então, dominado o eclipse, dominado a fase da lua, perfeito? Já sei identificar com a fase que está acontecendo o quê? Quais são as fases relacionadas ao eclipse solar e lunar. Já sei identificar se o eclipse é total ou parcial e dá para ter uma ideia de tamanhos da lua ou do sol de acordo com as posições que esse observador estiver. Vou mostrar depois eu mando questões para vocês sobre isso, para vocês poderem ter uma ideia. Isso são fundamentos em ótica, tá, gente? A gente ainda não é só fundamentos, é isso que eu nem gosto de fazer. Tá? Aqui são só exemplos para a gente, né? De acordo com a posição, como é que essa pessoa estaria vendo? Como é que a pessoa estaria vendo o Sol? Então, a pessoa que está em A estaria vendo o eclipse anelar do Sol. A pessoa que estivesse em B estaria na região de penumbra, estaria vendo mais ou menos assim. A pessoa em C, mais ou menos assim. A pessoa em D estaria vendo um eclipse mais uma parte mais, né, um anel mais perfeito do Sol. É isso que a gente tem... vou entrar de novo no aplicativo. Okay. Já falamos sobre o princípio da independência, reversibilidade também. Agora já falar um pouquinho sobre as cores dos objetos. Deixa eu habilitar isso aqui. Deixa eu ver que horas são. 36. Então vamos. Gente, oi? Uma coisa que eu fiquei com dúvida é que, por exemplo, quando a gente mistura muitas cores de tinta, fica uma cor meio preta, assim. Aí, tipo, a junção de todas as cores dá branco na luz? Sim. Ou, tipo, não tem nada a ver com a tinta? Então, a gente não pode misturar essa formação de cores primárias, secundárias, terciárias e tal, com a percepção da física. Você está falando de artes, né? Você pegando as cores todas, misturando, você falando... Mas em qual proporção que você faz isso? E essas cores, que cores são essas? Você juntando cores primárias? Porque, de repente, o que está acontecendo? Quando você pega um verde, dependendo da tonalidade de verde que você tem proporções diferentes. Eu vou mostrar um simulador para você aqui, rapidinho. Deixa eu ir para esse simulador que eu vou mostrar para vocês aqui. Você está vendo aqui as misturas que eu estou fazendo aqui? Eu vou mostrar um simulador para vocês aqui rapidinho. Porque para dar branco, isso aqui eu vou falar de novo sobre o sistema RGB, tá? Mais à frente, só para mostrar a dúvida de vocês. Então, suponhamos, nós temos cones que percebem 3 tipos de comprimentos de onda. Os chamados red, blue e green. Tem o sistema RGB.
Então, de acordo com a sensibilidade desses cones, a gente tem que entender a seguinte situação. Por exemplo, se chegar só comprimento de onda vermelho, dependendo da intensidade, eu vou mudar a tonalidade do meu vermelho. Tá vendo? Depende da minha intensidade. Para eu enxergar branco, foi a Natália que perguntou, né, Natália? É a Natália que perguntou? Vivian. Para chegar branco, eu tenho que ter estímulos na mesma quantidade, na mesma proporção. E o que te garante que você misturando essas cores, elas são compostas da mesma proporção? O que te garante isso? Agora, olha só. Para você ter uma ideia, se eu diminuir um pouquinho o vermelho, já não é mais branco. Não está chegando à mesma intensidade. Se eu diminuir um pouquinho o verde, ó, já mudou a tonalidade. Eu vou aumentar o vermelho. Repare, eu misturei as três, não misturei? Não está chegando os três? Tá. Mas, professor, mas você falou que era branco? É branco se elas chegarem na mesma intensidade. Se não chega na mesma intensidade, se não tem a mesma quantidade daquelas cores, e quando você mistura uma cor vermelha, existe várias tonalidades de vermelho, que está diretamente relacionado com a quantidade de pigmentos que tem nessa tinta. Então, você não pode garantir que vai ser branco, porque você não está trabalhando com cores primárias puras. Então, a ideia é essa. Então, a gente não pode sair da física, da situação de física, para o cotidiano. A gente sempre trabalha com situações ideais. Então, na física, num problema de física, quando você partir do problema de física, fala assim, Jonas, caramba, mas eu misturei verde com tal cor, sei lá, suponhamos que você mexe com tinta aí, e aqui no meu simulador, quando eu misturo verde com azul, a cor que eu teria seria essa cor aqui, que nem sei que cor é essa. Sou péssimo em cor. Como é que eu faço para determinar a cor? Existe um equipamento de laboratório que eu vou trocando um olho, eu estou enxergando o objeto, e o outro olho eu estou enxergando o equipamento, e vou trocando. Quando bate, eu olho o número da cor e falo que cor que é. Eu conheço algumas cores. Não todas. Isso é coisa de arquiteto, design, artista. Eu não sei que cor é essa. Vamos falar que é azul, eu acho que é verde, mas não sei que cor é essa. Tá, enfim. Suponhamos, está vendo que se eu diminuir a intensidade do verde, olha, a tonalidade dela vai mudando. Se eu diminuir a tonalidade do azul, olha, a tonalidade dela vai mudando. Então, é isso que é o problema de eu sair do ideal e ir para o real. Em nenhum momento eu padronizei esses pigmentos, em nenhum momento eu estou padronizando as suas quantidades. Então, isso gera para a gente um conflito da minha observação no cotidiano, da nossa observação ideal. Então, a gente sempre trabalhar com observações ideais. Então, estou tendo uma de física. Professor, a questão do Enem que trouxe, deixa eu voltar para o meu slide. A questão que falou sobre o magenta, falou que era o azul e o vermelho. Ele fala para a gente o que é misturar lá, o que está. Ele fala para a gente. Então, a gente jamais vai ter que sair dessa caixinha do problema. Jamais eu tenho que pensar no meu cotidiano, porque senão eu vou me perder. Eu não tenho no meu cotidiano uma mistura ideal. Eu não tenho cores com pigmentos puros e ideais. Eu não posso garantir isso. Então, a minha observação do cotidiano, é por isso, Vivian, que a gente tem que ter bastante cuidado nas questões de física que geram interpretações, que são questões conceituais, para eu não sair daquele problema e pensar no meu cotidiano. Porque no meu cotidiano eu não tenho uma situação ideal. Real é o oposto de ideal. Tá claro? Então, vamos lá. Se chega todas as cores a um determinado objeto e esse objeto só reflete o verde, eu vou enxergar o verde. Se chega todas as cores a esse objeto e esse objeto absorve todas e só reflete o vermelho, eu vou enxergar vermelho. Então, a cor do objeto está diretamente relacionado a que comprimento de onda que ele está refletindo. Se ele reflete só o verde, eu enxergo o verde. Se ele reflete só o vermelho, eu enxergo o vermelho. Professor, e no caso dele refletir 2 comprimentos de ondas? Aí eu vou ter a mistura. Por exemplo, se ele refletir vermelho com azul, eu vou enxergar o quê? Magenta.
Professor, e se ele refletir o vermelho e o verde, eu vou enxergar o quê? Amarelo. Se ele refletir o azul e o verde, eu vou enxergar o quê? O ciano. De acordo com o que ele está refletindo, é a cor desse objeto. Tá claro isso para vocês? Então, professor, vamos pensar assim. Se eu tivesse uma bandeira do Brasil, aqui que eu vou desenhar para vocês, nós sabemos que a bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e aqui dentro é branco. Mas só é isso porque ela está sendo iluminada com uma luz branca. Então a parte que é verde só reflete a verde. A parte que é azul só reflete azul e absorve as outras. A parte que é amarelo reflete tudo, só reflete amarelo. Show! A parte que é branca reflete todas. Suponhamos que eu pegasse essa mesma bandeira do Brasil e levasse para um ambiente onde ela fosse iluminada com uma luz monocromática, olha a palavra, monocromática azul. A parte que é verde reflete azul? Não. A parte que é verde só reflete verde. E as outras correntes de onda são o quê? Absorvidas. Então vai chegar azul na parte verde e vai absorver. Eu vou achar que é que cor? Preto. E a parte que é amarela? Chegou a cor azul. Faz o que com azul? Absorve, ela só reflete amarelo. Eu vou enxergar o quê? Preto. Professor, a parte que é azul reflete azul? Reflete azul. E eu vou chegar aqui cor? Azul. A parte que é branca reflete todas as cores. Eu vou chegar aqui cor? Azul. Então, se chegar a cor azul a essa bandeira do Brasil, o que eu vou enxergar então nessa bandeira? Eu vou enxergar assim, galera, ó. A parte que era verde, eu vou enxergar preto. A parte que era amarelo, eu vou enxergar preto. A parte que é azul e a parte que é branca, eu vou enxergar azul também. Vai ficar assim, preto, preto, azul e azul. Vocês já tiraram foto, por exemplo, já foram na boate de camisa branca e vocês tiraram várias fotos e a sensação que você tem que dependendo do holofote que concomitante estava em você no momento que tirou a foto, sua camisa parece ter cores diferentes? Alguém já teve essa experiência? Tipo a luz negra também, né, professor? A luz negra é um outro. É diferente. Outro. Seria uma ideia parecida, mas eu não posso dar uma referência a isso aqui nesse exato momento. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: vocês já foram à boate com alguma roupa branca e perceberam que a cor da camisa ela muda de acordo com a cor que estiver na boate? Nunca perceberam isso? Sim, né? Já. Então, porque a camisa branca ela reflete todas as cores. Se chegar a todas as cores, então se eu tenho uma camisa branca e eu estou num ambiente aonde só está chegando a luz azul, ela vai ficar azul. Se está chegando a luz verde, ela vai ficar verde. Ela só é branca porque chega a todas as cores juntas. Se chegar uma só, ela vai ser daquela cor. A preta, ela absorve todas. Ela absorve todas. Então, a cor do objeto tem a ver com o que ele reflete, não com o que ele absorve. E isso nós temos que saber. E quando o Enem ele quis que você soubesse que cor que era a magenta, ele explica para você como é que é obtida essa cor. Tá claro? Então não fique preocupado com esses detalhes. Se o Enem precisar disso na questão, ele vai te dar as dicas necessárias. O que você precisa saber daqui? Que a cor tem a ver com que comprimento de onda é refletido por esse objeto. Show? Deixa eu ver que horas são. Eu parei em reflexão da luz. Gente, 48. Eu agradeço a atenção de vocês e nós vamos ter que encerrar aqui, porque eu tenho uma outra aula agora também. Tenho que beber uma água e voltar para ter outra aula. Paramos em reflexão da luz. Nós vamos agora para estudar espelhos planos. Então, associação, translação, rotação de espelhos planos. Beleza, galera? Tamo junto e até amanhã, se Deus quiser. Fui!